Shalom, shalom, amados. O Rei está voltando e nós esperamos ansiosos a sua chegada, como noiva ataviada para subir ao encontro do noivo nas nuvens e celebrarmos as nossas bodas. Como nós comentamos no vídeo de ontem, nós falamos da noiva, aquilo que o Senhor Jesus revelou para nós lá em Sapezal, que a noiva é salva, mas nem todo salvo é a noiva. E nós procuramos entender o que Deus estava falando. E ele disse, como assim a parábola das 10 virgens, 5 virgens entraram para as bodas e 5 imprudentes estavam sem azeite, voltaram para buscar, e quando voltaram a porta estava fechada. E ele configurou isso como realmente a noiva. A noiva são aqueles que estão preparados, que estão com as suas botijas cheias, estão cheias do azeite, cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Então, a noiva, ela tem a sua característica, ela é purificada, é santificada pela lavagem de água da palavra, ela não tem ruga, não tem mancha, é santa e irrepreensível, como diz Efésios 5, 25 a 27, Jesus deixa bem claro a característica da sua noiva, porque essa é a noiva que ele vai apresentar para o Pai, ele não pode apresentar qualquer uma. Em contrapartida, o Senhor nos deixou também versículos falando da antinoiva, porque 50% dos cristãos, como diz a parábola das 10 virgens, conhecem o noivo, mas não obedeceram, não tiveram intimidade com o noivo. Então, como que vai haver casamento? Então, esses ficarão na grande tribulação. E eu quero continuar nesse estudo e compartilhar com você os versículos que o Senhor me deu a respeito da antinoiva, para configurar quais são as características dos salvos que vão ficar na grande tribulação. E vamos começar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 8 ao 10. Abre sua Bíblia e acompanha comigo. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não são minhas palavras, essa é a palavra do Senhor, que está dizendo a respeito daqueles que se dizendo cristãos, aqueles dizendo que um dia receberam Jesus como Salvador e continuam a fazer a mesma coisa. O que é ser injusto? Injusto é aquele que não foi justificado. A nossa justiça, a nossa justificação é pelo sangue de Jesus. E aqui o Senhor continua dizendo, quem são os devassos? Devassos são todos aqueles que fazem da sua vida uma vida pornográfica, uma vida de devassidão sem medida, com toda sorte de impureza, de safadeza em todos os níveis. Esses são os devassos. Idólatra é todo aquele que coloca outro Deus no lugar do Senhor. O Senhor diz, eu sou Deus e não há outro além de mim.
E hoje se coloca tudo, se coloca até cachorro, gato, animais acima de Deus, filhos, marido, esposa, ídolos, cantores, conjuntos musicais. Quantos têm deixado de adorar a Deus para adorar pessoas, coisas ou animais? Tem pessoas que têm idolatria pelo dinheiro, pelo seu carro, pela sua casa, pela sua vestimenta. Então o Senhor diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus, porque o Senhor disse, o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. Então Ele está acima de todas as coisas, e qualquer outro ser ou qualquer outra coisa que é mais importante do que Ele é idolatria. Nem os adúlteros. Adúltero é aquele que deforma uma verdade. Os adúlteros da palavra, aqueles que deformam a palavra de Deus, e também os adúlteros que, sendo casados, traem a esposa ou o marido, que mantém relação sexual com outra pessoa que não aquele com quem casou. Isso é chamado de adultério na Bíblia. E o Senhor disse aqui também que também eles não herdarão o reino dos céus. Nem os efeminados. Amados, Deus criou lá em Gênesis o homem e a mulher, o macho e a fêmea. O diabo não cria nada. Ele pega a criação de Deus e deforma. E ele então, pela característica do espírito do anticristo, que é homossexual, é efeminado, ele também tem influenciado pessoas, homens, a serem, a se postarem como se fossem mulheres. Isto Deus também abomina. Nem os sodomitas. O que é sodomia? Sodomia, está bem claro, Sodoma, a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa deste pecado. Sodomia é relação sexual anal. A Bíblia fala lá em Gênesis que quando Ló, os anjos chegaram lá em Sodoma e se hospedaram na casa de Ló, os habitantes do local queriam conhecer os anjos. Esse conhecer não é o conhecer de ser apresentado, é o conhecer de ter relação sexual. Tanto que Ló diz: olha, eu tenho filhas virgens e eu vou dar elas para vocês, vocês fazem o que quiserem, mas não toquem neles, porque eles são meus hóspedes. Mas o povo da terra queria, era tocar no anjo e nos anjos e também em Ló. Mas eles foram enceguecidos. Os anjos os cegaram até tirar Ló e a família dele da cidade e depois destruiu Sodoma e Gomorra. Foram destruídos pelo pecado de sodomia, que é o sexo anal. E não se engane, amados. Infelizmente, hoje tem pastores apoiando esse tipo de sexo. Eles dizem que dentro de 4 paredes, o marido tem direito ao corpo da mulher. Sim, e a mulher tem direito ao corpo do marido, mas não para fazer qualquer coisa que seja abominável ao Senhor. O Senhor é perfeito e Ele fez todas as coisas no nosso corpo de acordo com a necessidade que nós teríamos. O olho é para ver, nariz é para cheirar, boca para comer, ouvido para ouvir. E o Senhor nos deu os órgãos sexuais do homem e da mulher para que haja a procriação, para que haja a relação, para que haja o prazer. Mas
O ânus é para lançar fora os excrementos. Está bem claro na Bíblia. Eu estou falando com pessoas adultas. E eu vou falar com todas as letras, amados. Porque muitas vezes nós temos errado. Porque não damos o nome correto. E as pessoas depois se dizem, mas eu não sabia que era isso. Então fica sabendo o que é ser sodomita. Nem os ladrões, toda pessoa que rouba, os avarentos, as pessoas que não repartem, aqueles que têm e não têm coragem de ajudar ninguém, que não estende a mão ao próximo, nem os bêbados, ou seja, aquelas pessoas que vivem embebedando, que acabam com a vida pela bebida, que destrói família, matam e morrem pela bebedeira, nem os maldizentes, ou seja, o fofoqueiro, aquele que fala mal das pessoas. Não matarás, muita gente acha que é só dar um tiro ou enfiar uma faca. Não, tem muitas pessoas que matam a outra com a língua, falando mal, destrói a reputação, a vida de uma pessoa com a língua, com a maldade. Isso se chama maldizente. E o Senhor diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Nem os roubadores. Tem o ladrão, aquele que rouba grandes coisas, e o roubador é aquele que passa a mão naquilo, nas coisas mínimas que não é dele, que rouba o dízimo, que não entrega, não dá oferta, nem o dízimo para o Senhor. E a palavra aqui está dizendo, não herdarão o reino dos céus. Então não se engane, amados. Esse primeiro versículo, primeira parte da nossa vídeo de hoje é exatamente dizer a respeito dessas injustiças que traz danos à própria pessoa e aos demais, e que diz o Senhor que quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus, ou seja, ficarão na tribulação e estarão na disposição, nas mãos de Satanás e do anticristo. Amém? Nós queremos compartilhar só mais um versículo que está em Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, de fora ficarão os cães, ou seja, aqueles que se portam de maneira errada, de maneira como um animal, como um cão, destruindo as pessoas. O feiticeiro não está falando somente daquele que pratica a bruxaria, a feitiçaria, está falando do crente, do cristão, porque a palavra é para o cristão. Não estamos falando para quem não é cristão. Estamos falando para os salvos que vão ficar. Feitiçaria aqui são aqueles que fazem oração contrária, que desejam mal para o irmão, que lançam palavras de maldição contra os próprios irmãos. São feiticeiros. E essa feitiçaria é pior do que a feitiçaria feita pelos bruxos, que não conhecem Jesus. Os que se prostituem, o que é prostituição? Prostituição é sexo fora do casamento. Qualquer tipo de sexo fora do casamento é prostituição na palavra de Deus. Não se engane. Hoje tudo se tornou natural. Os jovens vão para os motéis, trocam, fica cada hora com outra, mas esquecem que o seu corpo é templo do Espírito Santo,
e que quando nos unimos com alguém na carne, nós nos tornamos um só com ele. Então aquele que se une à prostituta se torna um prostituto com ele. Então, amados, todos aqueles que praticam sexo fora do casamento são prostitutos. Tanto homem como mulher. Também homicida é aquele que é assassino, aquele que mata, aquele que destrói a vida das pessoas. Esses também não entrarão no reino dos céus. Aqui o Senhor afirma, idólatra. Novamente o Senhor está falando sobre a idolatria. Muitos pensam que a idolatria é só imagens de escultura. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do Altíssimo, do Criador, porque Ele está acima de tudo. E qualquer coisa ou pessoa que é colocada acima dele é idolatria. E aquele que ama e comete a mentira. Amados, em João 8:44, Jesus diz que Satanás é homicida desde o princípio. E quando ele fala a mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então não existe mentirinha nem mentirão. Toda mentira procede do diabo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então no Senhor não há mentira, como no diabo não há verdade. Então todos aqueles que mentem se tornam filhos do diabo. Não existe mentirinha nem mentirão. Toda mentira é distorção da verdade. Quantos pais ensinam os filhos a mentirem e estão amaldiçoando os próprios filhos? Então eu gostaria de te pedir, amado, amada, medita nessa palavra, marque aí na sua Bíblia, torne a estudar e vamos continuar. Amanhã nós continuamos com os versículos que nos falam da antinoiva, daqueles salvos que vão ficar na grande tribulação. E nossa preocupação é que você não fique, que você seja despertado e comece a viver uma vida de intimidade com o noivo Jesus Cristo. Olha, um beijo na alma. Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor fale mais em nossos corações.